Bom, não é novidade para muitos que a gente tem estudado esse livro, né? O que é um membro de igreja saudável, do Tabit Anyabwile. Acho que a maior dificuldade dessa aula é falar o nome desse cara no começo. Mas a gente tem estudado esse livro e a gente já tem visto algumas lições, né? Então, ser um membro de igreja a gente já viu ali que é ser um ouvinte saudável de mensagens positivas, e quão bom tem sido ver isso aqui na nossa igreja, essas sequências de mensagens que a gente tem tido. É um teólogo bíblico. Tem gente que tem aquela concepção de que teólogo é só quem vai para o seminário, mas não, somos todos teólogos, né? É saturado pelo evangelho. A gente tem que ter esse contato constante, é genuinamente convertido. Última aula aí dada pelo Sandro, é um evangelista bíblico, e hoje a gente vai lidar com o sexto tema, que é um membro de igreja saudável, é um membro comprometido. Nos tempos de hoje, quando a gente fala a palavra comprometido, é uma palavra que talvez esteja em desuso, né? A gente tem uma volatilidade muito grande no que diz respeito a tudo. Casamento, igreja, o compromisso tem sido deixado de lado. Então, essa lição é uma lição interessante para a gente pensar. E o autor, quando ele começa essa lição, ele dá o exemplo do Joshua Harris. Hoje, o Joshua Harris, infelizmente, era um pastor americano, escritor de alguns livros, como eu disse, Diga Adeus ao Namoro, né? Eu disse adeus ao namoro. Ele deixou a fé, disse publicamente que não acredita mais em Deus, mas é interessante aquilo que o autor põe sobre ele, porque é uma visão do Joshua Harris assim que ele chegou na igreja. Uma visão dele e que a gente vai ver que é de muitas pessoas também. Talvez pessoas até que tenham muitos anos dentro da igreja compartilhando a mesma visão. E ele vai dizer o seguinte: quando concluí meus estudos de ensino médio, comecei a visitar igrejas, amava a Deus e tinha grandes sonhos a respeito da maneira como eu desejava servi-lo, mas não achava razões pelas quais eu deveria envolver-me numa igreja local. Eu achava que sabia tudo o que devia saber a respeito da igreja e não ficava impressionado. Muitas igrejas me deixaram chocado como igrejas ultrapassadas e insensíveis. Devia haver maneiras melhores e mais eficientes de realizar grandes coisas por Deus. A visão dele mostra que ele considerava a igreja algo secundário, algo ultrapassado, algo que não tinha tanta serventia assim para a vida dele. E tem cristãos dentro da igreja que compartilham dessa mesma visão, que não entendem o porquê da igreja, que não entendem o porquê eles precisam ser um membro de uma igreja. E aí, o autor ele vai colocar algumas categorias dessas pessoas. Então, ele vai tratar dessas pessoas que pensam assim, e ele vai colocar, por exemplo, os indiferentes. Sabe aquela pessoa, tanto faz? Tanto faz, eu não tenho nada contra a igreja, não tenho nada contra o pastor, não tenho nada contra... Mas tanto faz eu ser membro, tanto faz eu não ser, estou indiferente a isso. Isso não tem um peso para mim. Tem gente que se encontra aqui. A gente também vê os ignorantes, que são as pessoas que não sabem o que é ser igreja, não entendem o que é a igreja e, portanto, não tomam uma decisão porque não têm uma compreensão disso. Então, ele caminha, coloca os indecisos também, sabe aquele pessoal, vamos pedir comida, o que você quer comer? Não sei. Aquele pessoal indeciso, que normalmente traz essas indecisões para a igreja. Vamos firmar o pé aqui, mas a minha antiga igreja, ou coisa do tipo. Mas eu tenho amigos, mas... O pessoal indeciso. Tem os independentes também, ou que se acham independentes, que é aquele cristão que normalmente caminha sozinho, aquele cristão solitário, aquele cristão que acha que não depende de uma comunidade, que não quer que o irmão meta o dedo na vida dele e fala, minha vida ninguém encosta. E
que também, de certa forma, não quer ter um compromisso. Eles não querem pessoas se intrometendo e não querem ficar sobrecarregados com a membresia. Tem gente que acha que ser membro de uma igreja é ficar sobrecarregado. Poxa, eu tenho que me envolver nos ministérios, eu tenho que dar atenção, eu quero passar na igreja, conversar no domingo, escutar o culto e ir embora. Vou para casa, sento, almoço com a minha família, só quero isso. E aí, tem um pessoal que talvez esses sejam também bem conhecidos nas igrejas, afeições invertidas. Aquele pessoal, sabe, tem uma igreja que eu fiz parte, uma igreja que fica longe, em outra cidade, mas eu não quero sair da membresia de lá, eu quero estar na membresia de lá. Eu frequento aqui o ano inteiro, mas lá que foi minha vida, lá que estão os meus laços, essas pessoas ligadas pela emoção. Então, eu sei que o som vai ficar meio baixo, e tinha um amigo meu que falava o seguinte, o óbvio precisa ser dito. Eu vou passar um vídeo que é óbvio, mas que precisa ser ditas e verdades são boas de serem relembradas. Do que é uma comunidade, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente ter um pouco mais de interação, ok? As igrejas estão por todo lugar, grandes, pequenas, tradicionais, modernas, antigas ou novas. Historicamente, os edifícios das igrejas foram o centro da sociedade e literalmente o centro da maioria das pequenas e grandes cidades. A igreja é um lugar de conexão e comunidade. Vamos para a igreja para nos casar, batizar ou nos despedir de alguém que amamos. Então conseguimos associar naturalmente a palavra igreja com esses edifícios. Porém, esse não foi sempre o caso. Então, o que exatamente é a igreja? O dicionário define a igreja como um prédio usado para adoração cristã em público. No entanto, na Bíblia, a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eklésia, que significa literalmente uma assembleia ou reunião de pessoas. Então a palavra sempre era usada em referência às pessoas que realmente seguiam Jesus, não ao edifício no qual elas se reuniam. A igreja cristã, como conhecemos hoje, começou no primeiro século depois de Cristo como uma reunião de amigos e seguidores do próprio Jesus. A maioria dessas pessoas eram testemunhas de sua vida e morte e o encontraram pessoalmente depois de sua ressurreição. Com a inspiração da vida de Cristo e a prova inegável de seu poder sobre a morte, elas naturalmente começaram a espalhar a mensagem de que a liberdade e a verdadeira vida poderiam ser encontradas em um relacionamento com Jesus. A Bíblia simplesmente diz que elas se encontravam e tinham conversas honestas sobre o que significava seguir Jesus. Comiam refeições juntas e oravam. Elas também compartilhavam seus bens e davam generosamente para os necessitados. Atualmente, as igrejas se encontram em casas, bares, escolas e clubes noturnos. Mas a premissa é a mesma: conexão e comunidade em torno da causa de Jesus. Para descrever a igreja, a Bíblia usa a metáfora do corpo humano. O corpo tem muitas partes diferentes, com diferentes funções que trabalham todas em unidade sob a direção da cabeça. Da mesma forma, a igreja é um conjunto eclético, diverso, bonito, com pessoas de todas as cores, habilidades, etnicidades e histórias de vida que se juntam em unidade para seguir a Jesus. A Bíblia descreve Jesus como cabeça da igreja. Assim como nossa cabeça direciona nossos corpos, Jesus lidera a igreja dando direção, criatividade, ideias e cura sempre que for necessário. Nenhuma igreja é perfeita, porque as pessoas não são perfeitas. As igrejas são formadas por pessoas e com todo respeito. É exatamente por isso que você se encaixa perfeitamente. Você foi feito para viver em comunidade, planejado para viver a vida com outras pessoas. Se está buscando por significado e propósito, tem curiosidade sobre Jesus ou só precisa de ajuda, uma comunidade cristã saudável é o melhor local para começar. Você não precisa acreditar nisso para pertencer, mas você precisa se conectar para fazer parte. Isso pode mudar a sua vida. Interessante a frase final, né? Você precisa se conectar para fazer parte. Quando a gente fala de uma membresia comprometida, a gente está falando de pessoas que estão juntas, caminhando juntamente com o mesmo foco, com o mesmo ânimo, deveria ser um ânimo compartilhado, e a gente deveria viver isso em comunidade. É interessante, a Bíblia não vai colocar... não vai ter versículos explícitos sobre membresia. Ela não vai falar sobre membresia de igreja.
mas ela vai falar sobre vários fatores que nos levam a pensar no quão importante é ser membro de uma igreja. Então, o autor ele vai colocar 3 coisas que nos levam a pensar por que é importante ser membro de uma igreja. E a primeira coisa que ele vai colocar é a liderança eclesiástica. André pregou agora há pouco Tito, Timóteo, livros que mostram qualidades dos líderes cristãos, as qualidades que os líderes cristãos devem ter. E a questão é, a gente só sabe se uma pessoa tem tais qualidades quando eu convivo com a pessoa. Eu só sei se uma pessoa é apta para estar na liderança quando há convivência. Então, a partir da convivência, eu consigo falar, esse ou aquele tem condições de estar no presbitério, que é o que o André expôs nas pregações, que fez nesse processo de escolha dos presbíteros. E nós precisamos olhar e perceber que só faz sentido ter uma liderança também se há um grupo ligado a essa liderança. Então, quando a gente olha para Hebreus 13:17 vai dizer: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Ou seja, tem que haver uma liderança, mas para haver uma liderança tem que haver uma membresia também. A gente tem que ter os dois. Essa membresia tem que caminhar junto com a liderança. Por quê? Porque esses líderes têm um comprometimento diante de Deus e um papel para com a membresia. E a gente tem que caminhar junto com eles para que Deus possa direcionar todos os passos da comunidade em si. Outra coisa que está em desuso talvez hoje, disciplina eclesiástica. Fala pouco, tema meio... Mas, quando a gente olha, por exemplo, em 1 Coríntios 5, Paulo vai falar sobre um membro ali que estava na imoralidade sexual e que deveria ser tirado do convívio da comunidade, daquele grupo. Ou seja, precisa haver um grupo pré-estabelecido para que hajam essas disciplinas. Não só isso, mas Jesus vai dizer lá em Mateus 18, 15 a 17, se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Isso daqui acontece pouco nas igrejas. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão, mas se ele não ouvir, leve contigo um ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. A gente precisa entender quem é parte do corpo e quem não faz parte do corpo. A gente precisa entender quem são filhos de Deus e quem não é filho de Deus. Quando Jesus trata desse caso, quando Paulo vai tratar do caso ali do imoral em 1 Coríntios, ele vai dizer, essa pessoa não faz parte da igreja, porque ele não compartilha da mesma fé, da mesma crença, dos mesmos valores, e, portanto, o ato de disciplina perante a igreja é dizer, ele não faz parte desse corpo. E por último, talvez uma coisa que a gente não pense tanto, né? Mas é importante a gente ter uma organização na igreja, mantendo listas e votação. A gente teve votação do presbitério. A gente precisa ter uma comunidade que entende primeiro quem são as pessoas ali e também que vota, que toma essa decisão junto uns aos outros e coloca os líderes para que nós sejamos liderados por eles. Na igreja primitiva, a gente vê lá em 1 Timóteo 5:9, a viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Ou seja, eles tinham uma organização, uma lista, onde eles podiam olhar para aquela lista e eles podiam ver quem eram as viúvas a serem ajudadas, quem eram as pessoas ali da comunidade. Isso daqui tem gente que tem trauma, né, de lista.
Porque tinha lista, por exemplo, de dizimistas em igrejas antigas. Eu não sou tão antigo assim, sou um pouquinho mais jovem, mas colocavam listas de dizimistas, colocavam os valores dos dizimistas e tudo mais. Não, na verdade isso daqui é para que a gente tenha uma organização, né? E lá em 2 Coríntios 2,6, a gente vai ver esse texto também que diz: a maioria de vocês se opôs, ou seja, votou a ele, e isso foi castigo suficiente. Ou seja, a gente vê listas, votação e tudo mais, a gente vê liderança eclesiástica, a gente vê disciplina, e tudo isso só é possível se tiver uma membresia. Quer ver um exemplo disso? Pandemia. A gente não sabia quem era a membresia da igreja. Isso não só na Comunidade Batista em Moema. Todas as igrejas. Por quê? Porque a gente ficou online. E aí é mais difícil lidar com as questões. Por quê? Porque a gente não sabe quem é a comunidade. Hoje, graças a Deus, aqui fisicamente a gente tem condições de olhar para a cara um do outro, saber quem são as pessoas da nossa comunidade. E antes de fazer a pergunta para vocês, o autor ele vai colocar qual deve ser a essência da membresia. E a essência da membresia é a essência do evangelho, é o amor. A gente tem que caminhar em amor uns com os outros, e um amor comprometido. É um amor diferente isso daqui. Quem é casado sabe disso. O amor comprometido é aquilo: eu tenho um comprometimento com aquela comunidade, então eu tenho que caminhar com ela, eu tenho que me sacrificar por ela, eu tenho que... E não só receber, mas dar, né? Jesus vai dizer lá em João 13, 34 a 35, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é de se admirar que um membro ou um cristão saudável demonstre um amor em comunidade. Viva um amor em comunidade. Porque a gente tem que ser um reflexo daquilo que Cristo disse pra gente. A gente tem que viver esse amor uns para com os outros. Hebreus também vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso daqui não é caso da igreja moderna. Desde lá o pessoal já não congregava, já falava: pô, acho que não, acho que é melhor eu ficar na minha, não ir para a igreja, não. E agora eu vou pôr vocês para conversar um pouco, para a gente dar um pouco de dinâmica na aula, porque tá friozinho, então pôr vocês para conversarem um pouco. O autor ele vai falar sobre categorias ou verdades sobre um membro de igreja saudável, mas eu queria primeiro que vocês conversassem sobre o que é ser um membro de igreja comprometido. Quais são as características, o que deve estar implícito quando você diz tal pessoa é um membro de igreja comprometido. Então, podem juntar em grupos. Eu vou pedir para uma pessoa de cada grupo dizer resumidamente assim os pontos que o grupo conversou. De forma bem resumida mesmo. Só para a gente ter uma noção do que já está no nosso radar, né? Tá bom? Então pode começar por esse grupo aqui. Democraticamente. Olha, a nossa conversa abrangeu várias coisas, tá? Mas ela está resumida em 1 João 3, 16 a 17. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos comprometidos. Sim. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão a necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o comprometimento saudável, né, de uma igreja saudável é essa vida em comunidade normal.
Não é uma coisa espiritualizada. Alguém está com uma necessidade X, vamos orar para a pessoa, vamos recolher alimentos, vamos dar uma palavra de conforto, vamos estar juntos. É uma unidade saudável. Alegrar junto e sofrer junto. Muito bom, muito bom. Não fez igual, a gente fez uma listinha de tópicos aqui, não necessariamente em ordem de importância, né? Mas foi assim: aquele que serve ao Senhor, aquele que tem um compromisso dentro e fora da igreja, ou no caso a gente foi falado, né? Que pastoreia as pessoas ao redor dele fora da igreja, que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com os irmãos, que está alinhado com a cabeça que é Jesus, e aquele que age na dependência e força do Senhor. Bom, tá. Fiado. Vou deixar... Mas é bom que... É só para ver... Os pontos estão totalmente dentro daquilo que a gente vai... do que a gente vai caminhar agora. Quer ver? Eu vou fazer agora ir para os jovens, porque aí eu deixo o grupo do André por último aqui. Ó. Turma do Fundão. Né? Turma do Fundão. Quem que vai ser o representante aí de turma? Bruno? Pode ir? A gente conversou que basicamente um membro da igreja comprometido é aquele que ele está em diversas mãos, né? Então, assim, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, uma pessoa que majoritariamente você não vai pedir para ela fazer alguma coisa, mas se ela vê que tem uma necessidade, ela vai suprir. Uma pessoa que ela está presente, ela está junto, e ela está de fato caminhando junto com outras pessoas, né? Tendo comunhão, conhecendo as pessoas e tendo um relacionamento com outras pessoas para entender como ela pode ajudar também a continuar nesse mesmo caminho, né? Continuar outras pessoas se tornando membros comprometidos também. Então, basicamente, é uma pessoa que ela vai estar caminhando junto, se precisar trazer uma palavra, ela vai trazer, se precisar conversar sobre alguma coisa, se vê algum erro, vai apontar algum erro, não de forma grosseira, mas de forma amigável, mas também não passando a mão na cabeça, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Bom, pessoal do Fundão. Bom. Rony. A gente teve um approach um pouco diferente, assim, mas de tópicos, né? O que a gente pensou, né? Membro, você pode ter um membro que faz parte de uma lista da igreja, também é um membro, desde o curso de membresia e membro da igreja. Mas para ser um membro comprometido, a primeira palavra que veio à nossa cabeça foi frequência. Tem que participar, tem que vir à igreja, porque a frequência, a presença, gera relacionamento entre os membros da igreja. O relacionamento faz com que a gente possa servir a igreja. O serviço nos indica. O serviço gera o comprometimento. Então, mais ou menos essa sequência. Bom, muito bom, muito bom. Por último... Bom, sou eu, a vítima. Então, a gente conversou bastante aqui e chegamos num denominador comum, né? A gente teve as ideias alinhadas e, inclusive, até dei um exemplo da diferença do que é estar envolvido e comprometido. E aí a gente entrou com a ilustração do bacon com ovos, né? Vocês conheciam. Então, a galinha ali, ela está envolvida, mas o porco, ele está comprometido. Então, o que é um membro de uma igreja comprometida? É aquele que está comprometido mesmo. E, em alguns casos, até, se possível, dar a vida pelos irmãos. Mas não no sentido só de morrer pelos irmãos. Também porque a Bíblia fala que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos, né? Mas nesse sentido aqui, o que é dar a vida? O nosso tempo, se dedicar, dar a nossa vida para servir uns aos outros. Bom. Acho que a síntese, né, do que é ser compromissado, que era a palavra compromissado ou comprometido, mas enfim. Alguém que é um membro de igreja compromissado é alguém que entendeu o Evangelho. Ele entendeu o Evangelho, ele entendeu o que significa o Evangelho. Sim. Ele entendeu, ele conhece a Deus, ele conhece a sua palavra, entendeu o Evangelho, ele vive o Evangelho. Se ele vive verdadeiramente o Evangelho, isso significa que ele é alguém que está em comunidade, porque isso é projeto de Deus para o ser humano que vive. Então é alguém que está em concordância, ele está sendo coerente com a mensagem do Evangelho. Ele entendeu a proposta. Sim. E interessante que você pegou isso, o meu ponto, veio aqui na pausa. Sandro, lembrou de uma coisa, o termo que o Tabt traz para o livro
é comprometido, mas a gente falou que a melhor tradução realmente seria compromissado, né? Então ele é compromissado com Deus. A ideia de comprometimento ela pode trazer algumas outras coisas à nossa mente. Mas que bom, é bom saber que a gente já tem muitas coisas que são ideias bíblicas sobre o nosso compromisso com a igreja. E o Tabit ele vai fazer uma lista e eu vou ter que correr um pouquinho, mas vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para colocar possíveis dúvidas que venham a acontecer. Mas a primeira coisa, o Rony tinha falado isso, né? Falou isso, alguns grupos também falaram. Frequenta regularmente. Não tem como um membro de igreja não frequentar regularmente uma igreja. E é difícil quando a gente olha para uma lista de membresia, às vezes a gente fala, mas quem que é essa pessoa aqui? Isso acontece. Ele tem que estar presente, ele tem que ser conhecido e ser ativo, porque isso demonstra um amor cristão. As pessoas olham para ele e não necessariamente essa pessoa tem que ser um líder, ela tem que ser cristã, ter um comprometimento e viver isso em comunidade. E quando a gente olha para Hebreus 24 a 25, vai dizer assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Motivemos uns aos outros. A prática de boas obras e não deixemos de congregar. Pessoal, a gente precisa ter esse envolvimento com a igreja. E vou compartilhar aqui uma visão pessoal / compartilhar em alguns aspectos. A igreja tem mudado nesse sentido. A gente tem sentido cada vez mais pessoas se envolvendo. Graças a Deus por isso. Porque essa igreja que é frequente, que regula, que está aqui, que faz parte, que motiva uns aos outros, isso é uma igreja saudável. E isso é ser membro de uma igreja saudável, um membro compromissado. Se eu me permite aqui fazer uma Pode. observação, é óbvio que a gente não vê a frequência como, o sujeito veio ao culto do domingo. Né? Isso é muito superficial. Esse respeito, esse engajamento, esse envolvimento intencional nos relacionamentos com as pessoas, com a comunidade. Se a comunidade no domingo, viajar, tirar festa com a família, enfim, acontecer alguma coisa, então a gente não, a frequência não é medida pela presença do domingo, é óbvio, né? Temos que cultuar o domingo é escolhido para isso, mas precisamos tomar cuidado porque a gente quer entender, o que a gente entende como frequência, Com certeza. presença, diz respeito a relacionamentos, a construção de relacionamentos que vão muito a mais, vão muito além do que o momento. Parece que domingo a gente quase não se relaciona muito, né? A gente se vê, vem e tal. O relacionamento se dá de domingo a domingo. Sim. Entre o domingo e É o quanto eu estou presente na vida da igreja, né? Isso realmente não é lista de chamada, né? A gente não... Mas o quanto eu estou presente, o quanto eu estou participando, o quanto a igreja sente minha falta, não só quando eu não venho de domingo, mas em outros aspectos, né? Em outros âmbitos. Isso daqui também é uma coisa bem importante. David, assim, que na verdade você tem outros ministérios. Sim. Nesse sentido também que eu acho que faz sentido esse nível de participação. Por conta dos ministérios que a igreja tem e no qual você está envolvido ou não. E a gente também não poderia desconsiderar, sob hipótese algum, envolvimento no pequeno grupo, que é onde você está ali, Sim. de repente vivendo mais o corpo, né? E, obviamente, sem desmerecer o culto de domingo, conforme o André falou. Mas você tem outros espaços de comprometimento, né? De envolvimento. Eu acho que é importante destacar. Né? Não, e quem está na igreja sabe quem é comprometido com a igreja. Vê as pessoas que estão ali se movimentando. E é isso, pequenos grupos é um grande exemplo disso. A gente vê pessoas que são envolvidas em pequenos grupos. Na pandemia isso foi muito importante. Os líderes de pequeno grupo foram pessoas que apoiaram a igreja. Então,
é um termômetro para a gente realmente, né? Olhar para todos os âmbitos e ver o quanto a gente tem feito parte da igreja, se tornado parte da igreja, né? Esse é um tópico bem interessante. Ele está comprometido, o membro compromissado, com a manutenção da paz. Igreja é um lugar cheio de pecadores. E o André usa ilustração, né? Como pegar uma caixa de porco-espinho, né? Um se mexe e cutuca o outro. A igreja é isso. A gente se cutuca ali e tudo mais, pisa no carro. Mas a gente precisa buscar a paz. E quando a gente pensa nos nossos tempos, a gente vive tempos de conflito. Facebook, Instagram, todas as redes sociais, mídia, a gente vê conflito em todo quanto é lugar. Igreja tem que ser um lugar onde nós possamos ser pessoas que fazem essa manutenção da paz. E quando a gente olha para esses dois textos, né, Romanos 14, 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E Tiago, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Não só esses dois versículos, mas na Bíblia a gente vai ver como nós devemos ser essas pessoas que trazem a paz aos nossos relacionamentos, que não fogem daqueles conflitos, e a gente vai ver mais para frente, de exortação e tudo mais, mas que não tornam isso um problema. São pessoas que trazem a paz, que amam, que comunicam isso nos relacionamentos. Então, igreja é um lugar, de novo, onde todos nós somos pecadores e vamos pisar uns nos calos dos outros. Mas a gente tem que ter na nossa mente que nós temos que ser essas pessoas que fazem essa manutenção da paz na nossa comunidade. Edifica uns aos outros. Edificação, e isso daqui é bem interessante, quando a gente olha para a igreja como um sacerdócio universal, a gente está falando, todos nós temos um papel dentro da comunidade de edificar uns aos outros, de ir em direção uns aos outros e de conseguir, de várias formas, comunicar o amor de Deus. Se a gente olhar lá para 1 Coríntios, a exemplificação do corpo em Coríntios 12, é isso. Cada um vai ter um papel, cada um vai edificar de uma forma, mas como um corpo a gente tem que fazer com que essa edificação flua. A gente tem que encontrar o nosso lugar em meio ao corpo, onde a gente pode abençoar, edificar os nossos irmãos. Quando a gente olha para Efésios 4, 11 a 16, a gente vai ver os papéis lá, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. A gente vai ver uma sequência ali, e o texto vai dizer, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua boa obra e edificar o corpo de Cristo. É uma responsabilidade nossa essa edificação. Às vezes a gente tem aquela ideia errada de que a edificação é o pastor quem traz do púlpito e tá bom. É que é a ideia totalmente errada. Nós somos responsáveis pela edificação do corpo. E Colossenses 3,16 vai trazer isso para a gente. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. A gente falou disso. É uma pessoa que é tocada pelo Evangelho. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. Ensinem e aconselhem. Isso é uma coisa que tem que acontecer muito na nossa comunidade. E a gente viu lá, nas características dos membros, né, que a gente comparou ao texto do Joshua Harris, que tem um pessoal que fica, não me toque, não. Pessoal, igreja é um lugar onde a gente compartilha os problemas, a gente compartilha as bênçãos, a gente compartilha o conhecimento, a gente põe a cabeça um no peito do outro, porque a gente precisa dessa edificação mútua, a gente precisa caminhar juntos e sermos edificados uns pelos outros. Então, uma parte
bem importante, e talvez até vou deixar uma pergunta aqui para vocês reverberarem. Como vocês têm edificado as pessoas ao seu redor? Como que você tem sido uma ferramenta de Deus nesse sentido? Como que Ele tem te usado, ou como Ele quer te usar para que isso aconteça? A gente fala um pouco disso. Pode falar, Odo. Só comentar, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, porque essa edificação só funciona quando tem os dois lados, né? A pessoa que vai, exorta, edifica, como uma pessoa que aceita a edificação e deixa que seja exortado, né? Então eu acho que cada um de nós tem que ter esses dois lados também, né? A gente não pode só... Porque é fácil a gente ir lá cobrar da pessoa, falar com a pessoa, mas a gente está disposto a escutar as nossas mazelas e talvez se corrigir em alguma coisa, nem sempre. Essa é a pior parte, né? Pode ir? Acho que a gente também complementando aqui o meu grupo que está mais envolvido. Acho que nós somos tão donos das nossas vidas que a gente direciona a vida como a gente quer. A gente sabe o que a Bíblia quer, a gente sabe o que Deus pede, mas quando é para ser exortado, a gente determina quem vai exortar, a gente escolhe quem vai falar, e muitas vezes a gente não escolhe, a gente não quer. Então, o corpo talvez vai sofrer essa dificuldade, não porque tem pessoas que elas não querem advertir a pessoa, pelo contrário. É a pessoa que precisa ser advertida, que não quer ser advertida. E se for, ela vai determinar quem vai falar. Sim. Vocês comentaram uma coisa interessante. Vocês comentaram muito sobre a pessoa determinar, a pessoa querer, a pessoa desejar. Isso tudo está dentro do âmbito de envolvimento. Nós estamos comentando que a igreja tem que ser comprometida. Independente de alguém querer se manter na sua própria posição, a atitude da igreja é comprometimento é isso. São duas coisas. Respeitar até certo ponto que uma pessoa quer ficar só no seu envolvimento, sozinho, no seu pensar, no seu ambiente sozinho, confortável, mas a igreja tem que sair do confortável, tem que sair do conforto da situação parada, estática, respeitando. Até porque a gente tem uma ideia... a gente tem uma ideia errada, né? A gente acha que vida em comunidade é até amizade. É a gente não confrontar as pessoas. A gente tem medo de perder a amizade, a gente tem medo de ser mal visto, a gente tem medo... Porque tira a gente de um lugar de conforto. E interessante, teve uma época da minha vida que eu falei, David, independente da pessoa que te confrontar, você vai pensar uma semana no que ela colocar para ver se é verdade. Porque tem gente, dependendo da pessoa que coloca para você fala, não, isso daí não é verdade, não. Quando a gente tem tempo para pensar, às vezes a gente realmente vê. Então, é importante a gente estar com o coração aberto para que Deus realmente nos mostre. Eu estou me lembrando de uma situação que aconteceu numa outra igreja que a gente estava. Uma irmã foi criticar a roupa da outra irmã. Mas é sua roupa, não sei o quê. Acontece que ela também estava com uma roupa inadequada. Como que fica a situação, né? Mas isso daqui até, a advertência de demonstração, ela vai ser mais bem tratada na marca número 7, tá bom? No próximo capítulo, então não é uma marca que a gente vai ficar tanto, até para inspirá-los a vir na próxima EBD. Mas a gente precisa ter aí sim um compromisso real com a palavra de Deus. E a palavra pede que nós falemos a verdade, que nós nos relacionemos em verdade. E é interessante quando a gente olha para relacionamentos e a gente vê o quanto não dizer a verdade pode ser ruim pro relacionamento. As pessoas se evitam, isso gera um distanciamento. E isso reflete na comunidade como um todo. E a gente não pode também... A gente tem que manter um equilíbrio. A gente não pode ser nem intrometido, nem indiferente. Então, eu tenho que achar esse equilíbrio para que eu possa chegar na vida da pessoa e adverti-la.
2 Timóteo, um texto bem conhecido, 3,16, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Isso tanto lendo a Bíblia, quanto Deus usando ela por meio de irmãos para que nós sejamos admoestados, para que nós venhamos à consciência daquilo que nós estamos errados. Então, a comunidade precisa ser esse local onde a gente tem liberdade de chegar, falar: irmão, essa postura, a forma como você tem caminhado, isso que você tem feito, a gente precisa ajustar, porque a verdade diz que você deve caminhar de outra forma. Lê? Só o texto lá, que é muito usado no seminário, para quem vai também admoestar, né? Como o exemplo do nosso amigo, a gente quer se colocar também numa posição que não tem assim, com todo respeito e com cuidado para falar, não tem autoridade de si mesmo para estar ali. E aí tem um texto que diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Porque na realidade, às vezes, a gente quer meio que envergonhar as pessoas, ou humilhar às vezes, mostrar somente o erro. A gente não está preocupado com a graça de Deus, a gente não está preocupado com se as palavras que a gente vai usar é boa, se elas transmitem graça. A gente só quer apontar o erro também. Sim. Aí se perde. Eu digo que não é apontar o erro, né? É dizer, você comete tal erro, mas você é tão pecador quanto eu, então vamos caminhar. É apresentar a via da caminhada conjunta, né? Não... A Bíblia, ela foca na solução e não no problema. Ela trata o problema, mas ela sempre vai focar na solução a partir do texto bíblico. Essa é a visão. Pode ir? Interrompendo. Não. Na nossa vida de corpo, de igreja, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que quando você usa a exortar, a demonstrar que Deus está te movendo, você não espera. A questão é que às vezes espera, e quando você já está saturado da situação que se repete, você vai. De fato, não é o seu eu que tem que se mover para isso, mas é entender que o que está acontecendo prejudica a vida do meu irmão. Ele não está sendo aquilo que Deus o Senhor para ser nesse momento. Então, eu vou porque eu vejo isso com autoridade. Então, quando eu vou para, olha, precisamos pensar na solução, ou vou dando o exemplo, se você fizer dessa forma, presta atenção nisso. Diferente de quando eu tenho uma situação que eu espero, não vou falar, não sou eu, não vou falar. Quando Deus está dizendo para você, fala. E aí, quando você vai, já está cheio do seu pessoal, do seu emocional. E aí você não escolhe palavras porque você está pensando em pôr para fora a sua opinião e não levantar um irmão e corrigir o caminho. É uma tremenda diferença. Marcos. Eu vejo isso também, acho que uma forma que eu encontro muito e vejo que as pessoas percebem quando você vai fazer essa demonstração com amor. Quando você vai com amor, a pessoa sente que você está fazendo, porque você está se pondo no lugar dela, você quer o bem dela. Quando você fala de amor, que acho que é um dos princípios que Jesus mais ensinou, que é o amor. Quando a gente vai com amor e vai com uma preocupação, como se estivesse falando com o teu filho, com alguém que você ama muito e não quer que erre, acho que essa pessoa sente isso, percebe, fica mais fácil esse diálogo, essa correção, sabe? Eu tenho uma tendência, normalmente, quando eu vou exortar alguém, a deixar claro o quão importante ela é para mim, o quanto eu considero ela. Eu coloco tudo isso. Eu falo, cara, você entende o quão importante você é para mim? O quanto eu tenho de consideração por você? E é por isso que eu estou aqui. Que eu quero cuidar da sua... Ela não vai entender, nem todos vão receber tão bem. Sim, às vezes no momento, mas... Sim. O professor muito sábio, assim, sempre que você for exortar alguém, começa falando uma coisa boa sobre ela. Quebra um pouco a atenção. Ele deve ter uma
uma virtude, ela deve ter uma virtude, não deve ser só um problema. Não é possível, né? Ela faz uma coisa boa primeiro, transforma aquela conversa numa conversa bem amena, destensione. A base da própria confrontação. Nós vamos pregar em Areópago lá, ele começa exaltando, né? Sim. Vocês são religiosos, todo mundo quis ouvir. Sim. Todo mundo ouviu isso. Mas, ó, Estímulo para vocês. Semana que vem, aula sobre... não percam, porque é um assunto realmente que a gente precisa considerar mais coisas, a gente precisa conversar sobre, mas venham próximo domingo, viu? Outra coisa, o cristão ele busca a reconciliação, ele é um reconciliador, ele vai em direção aos outros e ele vê os relacionamentos que estão quebrados, ou o seu próprio relacionamento que ele causou, e ele reconcilia as pessoas. E Paulo deixa isso claro através de um texto que a gente tem um ministério de reconciliação da igreja. Lá em 2 Coríntios ele vai dizer o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus nos faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós precisamos reconciliar. A gente precisa olhar para a igreja e ver que essa comunidade ela precisa de reconciliação. Ela vai ter rupturas, ela vai ter brigas, ela vai ter discussões, vai ter pessoas que não têm o mesmo ponto de vista, e nós precisamos, nesses momentos, reconciliar essas pessoas, reconciliar esses relacionamentos, e também lidarmos como reconciliadores quando pessoas vêm para a gente, por exemplo, com muitas coisas a respeito da igreja, às vezes as pessoas querem jogar coisa em cima da gente da igreja, e a gente fala: é isso, reconciliar. Meu irmão, você entende que a igreja é feita de pecadores, que o pastor é pecador, os presbíteros são pecadores, que todo mundo erra, mas a gente está aqui para se ajudar, a gente precisa centrar diante de Cristo, vai, converse, diga, a gente precisa estar nesse meio como agentes de Deus. Sei que é bom, às vezes, é bom uma fofoca, mas não é bíblica. Mas ela é boa no aspecto pessoal humano, né? Mas, cara, a gente precisa reconciliar. Chegou em nós alguma coisa, alguma briga, reconciliemos uns aos outros. Pode. É importante lembrar que esse texto ele fala sobretudo de que nós somos aqueles que anunciam a mensagem de reconciliação de Deus para os perdidos. Sim. Então, o enfoque desse texto, sobretudo, diz respeito a sermos os agentes da paz de Deus para com o mundo. É óbvio que isso, se nós não vivemos a paz entre nós, Sim. Que paz é essa que você prega? Então, sem dúvida, aí, a reconciliação ela deve ser vista em nós, como comunidade. Sim. Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, capítulo 4, sobre os versículos, sobre a nossa responsabilidade para a manutenção da unidade do corpo. Até musiquinha sobre isso, a gente vai ensinar na igreja, mas então é importante a gente lembrar que essa reconciliação, esse buscar a reconciliação diz respeito a algo que Deus já fez na minha vida, que eu vivo com o meu irmão e que deve ser marcado aqui para fora. Eu ia pegar isso agora. O texto ele fala de reconciliar o mundo com Deus. Nós precisamos ser agentes reconciliadores, e é isso. Nós precisamos viver isso na comunidade para que isso se estenda aos nossos relacionamentos, para que isso comunique as verdades do Evangelho onde nós estamos, com quem nós estivermos, da forma que Deus quiser nos usar. André, você falou uma coisa
É o que está me angustiando ultimamente. A igreja, hoje em dia, aqui no Brasil, está sendo vista como uma entidade social radical, conservadora, intolerante. Então quem é o nosso aluno? A gente vai brigar com os homossexuais, vai brigar com isso, com aquilo. Eles são nosso alvo. A gente tem que mostrar o amor de Deus para eles. Não, a gente briga, bota o dedo na cara. Então o que acontece? Antes, eu me converti em 1980. Então era difícil ser crente porque a maioria da população era católica. Então você era o esquisito, você era o tal. Hoje, ser crente ou estar envolvido em coisas ilícitas, tem tanto exemplo que a gente não precisa nem citar, ou é ser visto como uma pessoa radical, intolerante. Gente, é exatamente o oposto, é inacreditável. Onde a gente está indo parar? Eu creio que existe uma desconexão com o mensagem do Evangelho. Então, peraí, ou eu sou ou eu não sou premiado pelo Evangelho. O que significa? Mudar o outro ou, primariamente, ser mudado. E outra, há certas brigas que valem a pena, mas a grande parte delas não vale. Não vale. E o reconciliador entende que a vida é um processo. Então é interessante. A gente quer reconciliar as pessoas com o mundo, mas a gente quer que elas mudem totalmente assim que elas entendem o Evangelho. E, na verdade, o Evangelho ele opera nas nossas vidas e ele opera a transformação. Então, Deus me aceita como eu estou, mas se recusa a deixar como eu sou. A questão é, a gente muitas vezes tem isso, né? A gente aponta para os vários âmbitos, mas, na verdade, a gente tem que falar, pessoal, Deus te chamou. Deus enviou seu filho, morreu por ti. Entendeu o Evangelho? Se dobrou diante desse Deus? Agora vamos caminhar, agora vamos tocar nas várias questões da sua vida, até porque a gente tem muito pecado guardado, né? Os pecados de estimação. A gente tem que olhar para isso realmente como um processo. Eu vou correr aqui, porque a gente está bem em cima da hora. Mas a gente vê também que o cristão ele se prepara para as ordenanças. Ceia, batismo. Então, a gente tem que ter essa noção. O texto bíblico vai dizer, por exemplo, na ceia, examine o próprio corpo. E também vai falar para a gente, se você tem alguma coisa com alguém aqui da comunidade, se você tem alguma situação, se você tem, vá e resolva com essa pessoa antes que você venha e participe disso. Então, a gente tem que se preparar para as ordenanças. Me preparar para o batismo, saber que isso é um simbolismo do novo nascimento. Eu preciso estar preparado para que quando eu me batize, eu viva de acordo com aquilo que eu escolhi. Ceia, eu preciso me preparar para as ordenanças. A Bíblia é clara quanto a isso. E a gente muitas vezes deixa isso de lado. Às vezes a gente vai tomar ceia e está brigado com o irmão. A gente precisa ter essa noção das ordenanças que Deus nos deu, né? Apoia a obra do ministério. Romanos vai dizer, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom for consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Ou seja, engaje seus recursos, tempo e talento na igreja. A gente tem aqui um exemplo disso, Maria Lídia no teclado, um talento fenomenal, engajada no ministério. Quão bom é quando ela toca no louvor, assim como outras pessoas da nossa comunidade. E é isso, a gente precisa entender onde a gente se encaixa dentro do reino para que a gente apoie o ministério, para que a igreja caminhe da melhor forma. Gosto de dar aula, Pessoal, a igreja tem muito espaço. E, aliás, outro apelo aqui, se você quer ser voluntário de alguma área, procure-nos, tem várias áreas que precisam de voluntários. E por que isso é interessante a gente pensar na vida de um cristão? Porque, normalmente, a gente olha para os ministérios e são as mesmas pessoas. E se a igreja entendesse que um cristão compromissado apoia o ministério, a gente teria uma igreja muito mais
visível em vários aspectos, trabalhando, colocando seus talentos, seu recurso, seu tempo, para que a igreja pudesse crescer de várias formas. Por último, só para a gente terminar, porque realmente a gente avançou bastante. Dietrich Bonhoeffer, ele foi alguém que participou da resistência alemã antinazista. Pastor bem interessante, ele tem alguns livros legais, discipulado, tudo. E ele vai dizer essa frase que foi tirada de um artigo dele, que diz: é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão de reunir-se visivelmente nesse mundo, a fim de compartilhar a palavra de Deus e as ordenanças. Nem todos os cristãos desfrutam dessa bênção. Os aprisionados, os enfermos, os dispersos, os proclamadores do evangelho em terras pagãs permanecem sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível é uma bênção. Recordam a semelhança do salmista, como iam com a multidão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Portanto, aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com os outros, louve a graça de Deus do profundo de seu coração. De joelhos, agradeça a Deus e confesse. É por graça, nada mais do que por graça, que temos permissão de viver em comunidade com outros irmãos em Cristo. Quando a gente olha para a comunidade, de novo, a gente vê uma reunião de pecadores, a gente vê uma reunião de pessoas que erram, mas que nós desfrutemos dessa liberdade de nos reunirmos em nome de Cristo. E que isso faça com que nós vivamos com os joelhos dobrados, com as mangas arregaçadas, para que nós possamos ser um membro comprometido com Deus, com aquilo que Ele tem a fazer em nós primeiramente e através de nós. Que a gente possa entender o nosso papel na CB Moema, aqui em Moema, como membros dessa igreja, ou como futuros membros, se você ainda não é um membro daqui, mas que a gente possa ter essa ideia de que a gente precisa viver essa vida comunitária e de que ela há de frutificar. Para finalizar, o ministério, muitas vezes, ele não é algo tão visível. A gente não vê quem foi abençoado. Às vezes a gente acha, aliás, que ninguém foi abençoado, e, na verdade, aquele pode ter sido o momento que as pessoas tenham sido mais abençoadas por Deus. A gente não sabe disso. Mas quando a gente vê os frutos do ministério, a gente entende por que a gente faz parte de tudo isso daqui. Dá trabalho, é desconfortável muitas vezes, mas é o plano de Deus para a gente. Então que a gente possa, dentro de todos os aspectos que a gente viu, sermos membros compromissados de uma igreja, ou dessa igreja, né? A gente falou muito de edificação, esses comentários finais seus, né? Me lembro assim, edificação, os dons foram distribuídos conforme o Espírito Sagrado, né? Cada um recebeu o dom como lhe apraz, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer o uso desses dons. Algumas vezes a gente não sabe, né? Eu conheço muita gente que fala, o que eu vou ajudar na igreja? Como assim? Mas a Bíblia deixa, de certa forma, claro, que para cada um foi dado um dom lá do alto, uma capacitação especial. Eu acho que se Deus fez isso, o melhor seria a gente usar justo dessa capacitação divina para que a igreja realmente possa ser edificada, como foi dito hoje. Com certeza. Se você não sabe o dom, envolva-se que uma hora você vai descobrir. A questão é essa. Quando a gente põe a mão na massa, a gente aprende onde Deus quer nos usar.